Eu sou Joelma Norões, sou reumatologista e professora de reumatologia. A intenção aqui é fazer vídeos de propedêutica reumática e esse aqui é o nosso modelo que vai nos ajudar nesses vídeos, o Bruno. Vamos fazer o exame físico de articulação coxofemoral. Sempre lembrando que é preciso fazer a inspeção, a palpação, a mobilização e manobras especiais. A articulação coxofemoral, as articulações em geral de membros inferiores. Articulação coxofemoral, joelho, tornozelo e pés. Precisa o paciente ser avaliado em pé, andando, né, para avaliar a marcha também. Precisa ser avaliado sentado e precisa ser avaliado deitado, tanto no decúbito dorsal, como ventral, como lateral. Então, vamos começar fazendo a inspeção da marcha. Pode andar, Bruno. O observador fica olhando se tem alguma alteração de marcha. Aqui já é para observar se tem deformidade, se tem assimetria, se tem alteração na marcha. Após o paciente andar, aqui a gente está observando mais especificamente coxofemoral, a gente vai começar a fazer o exame físico com ele em pé. Primeiro, nessa região coxofemoral, vira um pouquinho de costa, precisa avaliar essa simetria e ver se não tem nenhuma alteração, né, desvio nessa região, tá? Juntamente com o exame físico de coluna lombar, pode-se fazer essa palpação também posterior. Eu vou aproveitar que o Bruno está em pé, é importante isso, aproveitar que o paciente está na posição em pé e fazer toda a parte do exame físico em pé, para depois colocar sentado e deitado. Eu vou aproveitar que ele está em pé e fazer um teste especial, para avaliar a integridade, a força muscular, o equilíbrio da pelve, principalmente envolvendo glúteo médio, que é o teste de Trendelenburg. Então, o teste de Trendelenburg consiste em que o paciente fica nessa posição, né, e eu observo aqui se está simétrico a região do glúteo e se ele está bem compensado. E aí eu peço para ele elevar uma das pernas, elevar a perna direita. Na hora que ele eleva a perna direita, se ele tiver insuficiência dessa musculatura, ou se essa musculatura não está conseguindo equilibrar a pelve, ele vai um pouco despencar, cair um pouco para essa região, né, que é uma insuficiência de musculatura, pode colocar no chão, principalmente de glúteo médio dessa região direita. Isso pode acontecer em pacientes que têm alguma hipotrofia muscular ou paciente que tem alteração de coxofemoral, principalmente pacientes que têm coxo-vara. Agora a gente vai colocar o paciente sentado. Com o paciente sentado, a gente vai fazer o exame físico também de mobilidade de quadril, né? Fazendo o movimento de flexão do quadril. Eleva, volta, né? Fazendo tudo bilateral. E aqui eu faço o movimento também já para testar a força, né? Eu vou colocar resistência e você segura. Esse movimento é também de mobilização e de força. Continuando o exame de quadril, a gente vai colocar o paciente deitado. O exame físico de quadril com o paciente deitado em decúbito dorsal, a gente pode fazer a mobilização, tá? Então, faz a flexão, a extensão, a rotação externa, rotação interna, a adução e abdução. Tá? Então, aqui são os movimentos de mobilização. A seguir, a gente já fez a inspeção com o paciente em pé, já testou com o paciente sentado. Aqui a
parte de mobilização e agora começar a fazer também a palpação. E depois, por último, as manobras especiais. A palpação da região de quadril, dependendo do que o paciente fala na anamnese, pode ser feita na região anterior, sempre procurando pontos dolorosos. Pode ser feito na parte lateral e na região posterior. Fazendo a palpação na região anterior, procurando pontos dolorosos. Na região lateral, o paciente fica em decúbito lateral, você vira de frente para a parede, em decúbito lateral. E a palpação a perna estendida, a palpação dessa região, principalmente a busta trocantérica, que é um lugar frequente de dor em quadril, principalmente em pacientes mais com sobrepeso e com alguma alteração de articulação também. E faz a palpação posterior da região de glúteo, tá? Nessa posição em decúbito lateral e em decúbito ventral, vira de barriga para baixo. Principalmente eu devo fazer a palpação de articulação sacroiliaca, nessa região mais baixa, a palpação de glúteo e também pode estender um pouco a palpação de coluna lombar. Os testes especiais de quadril são para avaliar principalmente a articulação coxofemoral e alterações de partes moles nessa região. Então, existe o teste de Patrick ou Fabry, em que eu vou fazer uma flexão do quadril em rotação externa, eu vou ficar nessa posição, né? Segura aqui na pelve contralateral para que o paciente não vire e faz esse esforço aqui no joelho. Observar que deve ter cuidado para fazer esse teste, porque às vezes a gente está avaliando pacientes mais idosos, pacientes que têm dificuldade de mobilidade, é uma posição que o paciente fica mais com dificuldade. Então, na verdade, eu devo fazer assim, eu vou ficar um pouco de costa para mostrar. Mas aqui eu pego uma mão no quadril para ele não virar o quadril e a outra aqui para fazer uma resistência, né, na região do joelho e abrir mais essa coxa femoral. Esse teste ele serve para avaliar a articulação coxofemoral ipsilateral, que é onde eu estou fazendo a rotação externa e a abdução, e ele é importante também para avaliar a região de sacroiliaca, o paciente pode sentir dor nessa extensão contralateral. Observar que o teste positivo é nessa região de coxo femoral ipsilateral e na região de sacroiliaca contralateral. Uma posição em que o paciente pode ter um déficit de mobilidade, pode sentir alguma dor muscular, às vezes o paciente que tem artrose do joelho pode sentir até dor neste joelho na hora que faz a mobilização ou na hora que coloca o pé em cima, isso não é teste positivo. Então, observar, o paciente falou, doeu, sentiu dor, mas observar o local onde ele está sentindo dor, que deve ser nessas regiões. Continuando nessa mesma posição, a gente pode fazer o teste de Gausley, que também é um teste em que eu posso avaliar tanto a região mais posterior de sacroiliaca, como posso avaliar a coxa femoral. Eu vou fazer a flexão e peço para o Bruno segurar aqui essa perninha dele, com as duas mãos, pode segurar. E vou deixar essa perna do paciente cair, ficar pendente para fora da mesa de exame. Então, ele vai fazer estresse nessa articulação, vai sentir uma pressão, né, um estresse nessa articulação coxofemoral durante esse movimento aqui e também na sacroiliaca ipsilateral, também por hiperextensão. Observar que deve-se ter muito cuidado para fazer esses testes, principalmente em pessoas que têm déficit de mobilidade. Continuando, nessa mesma posição, eu devo fazer a medida dos membros. Nessa posição, em decúbito dorsal, nós podemos fazer também
a medida dos membros. Pega a fita métrica, crista ilíaca antero-superior, até o maléolo medial. Faz a medida do membro, faz a medida do outro membro, e assim a gente pode avaliar a simetria de membros. Continuando com o exame físico de coxo femoral, de quadris, a gente vai fazer agora em decúbito lateral, pode virar de frente para... Como eu falei anteriormente, traz as pernas um pouco mais para cá, a palpação da buça trocantérica nessa região. E aqui, nessa região lateral, que pode vir aqui do quadril até a região próxima aqui do joelho, existe a faixa iliotibial, que o paciente pode ter contratura na faixa iliotibial. Então, existe o teste de Ober, em que eu vou fazer uma flexão e abdução. E quando o paciente, aqui da perna, quando a gente faz a extensão da perna, o paciente em contratura não consegue baixar, não consegue, o teste positivo é que ele vai ficar em contratura, não consegue relaxar a perna. O teste negativo, ele vai baixar a perna normalmente. Esse é o teste de Ober para avaliar a dor em região lateral do quadril, que é a contratura da faixa iliotibial. Existe também um teste para avaliar síndrome do piriforme, que pode confundir até com lombociatalgia. O paciente sente dor aqui pela região do glúteo, e a dor pode ser irradiada nessa região do glúteo até a região posterior aqui da coxa, confundindo com uma lombociatalgia com comprometimento de S1. Então, aqui nessa posição de flexão, faz uma abdução e eu coloco um pouco de resistência, né, nessa região, nessa posição em abdução, e o paciente vai sentir essa dor mais ou menos na região glútea e nesse trajeto até a região posterior de coxa. Então, aqui a gente encerra a parte de exame físico de coxos femorais.